Muita gente acredita que para ser um professor, para ensinar alguém sobre determinado tema, determinado assunto, antes você precisa ser um expert naquele tema. E hoje eu quero te mostrar o caminho inverso. Eu quero te mostrar que para ser um expert, antes você precisa se obrigar a ensinar, a falar sobre determinado tema. Então, primeiro, existem pessoas que acreditam que primeiro você se torna um expert, depois vocês ensinam, e depois, também existe a teoria que eu quero mostrar para vocês hoje, que primeiro você ensina, depois você se torna um expert. O que eu quero falar para vocês é baseado nesse livro aqui, que é o Diário do CEO, do Steven Bartlett, e fala basicamente sobre a técnica Feynman. O que é a técnica Feynman? Vamos lá. Essa técnica é uma poderosa ferramenta mental de desenvolvimento pessoal que foi desenvolvida em homenagem ao Richard Feynman, que foi agraciado com o Prêmio Nobel em 1965 por seu trabalho revolucionário sobre eletrodinâmica quântica. Olha basicamente o que significa essa técnica e como eu vou te provar que você precisa ensinar os outros sobre um tema para se tornar definitivamente um expert no assunto. Vamos lá. Essa técnica exige que você elimine complexidades desnecessárias, resuma um conceito à sua essência mais pura e desenvolva uma compreensão rica e aprofundada de qualquer assunto que pretenda dominar. Essa técnica é baseada em 4 pilares, que é aprender, simplificar, compartilhar, na verdade compartilhar de fato e depois revisar. O que eu quero dizer para vocês, gente, é que quando a gente se obriga a ensinar alguma coisa para alguém, nós nos tornamos melhores naquele tema. Presta atenção. Quando eu estou lendo um livro e eu absorvo um conceito que é fundamental na minha vida e eu coloco esse conceito em prática, beleza, eu aprendi. E esse conceito funcionou, eu vou continuar aplicando ele, pode ser que eu me torne muito bom, e provavelmente eu vou me tornar muito bom naquele conceito. Só que quando eu sou obrigado a explicar para alguém por que isso está dando certo na minha vida, eu me obrigo a pegar esse conceito bruto, lapidar esse conceito para explicar para alguém. E essa pessoa vai fazer pergunta, essa pessoa talvez não entenda, essa pessoa vai te dar um feedback ou vai discordar de você, e tudo isso, esses contra-ataques, né, essas resistências que você vai encontrar ao ensinar alguém, vão te obrigar a moldar esse conceito de forma mais simples, de forma mais pura, de forma mais fácil das pessoas entenderem. E quanto mais você vai lapidando um conceito, um tema, um assunto, melhor você vai se tornar nele. Então, todas as vezes que eu aprendo algo, guardo aquele aprendizado para mim, não compartilho com ninguém, eu não aprendo ele completamente. Porque quando eu me obrigo a ensinar outras pessoas, é aí que de fato eu me obrigo, porque a gente tem uma tendência muito grande de não querer passar vergonha na frente das outras pessoas, a ser bom naquilo. Então a gente vem invertendo a lógica. A gente acha que um professor, ele primeiro precisa ser muito bom, e óbvio, ninguém vai ensinar sobre alguma coisa sem antes ter uma base daquele tema. Eu vou falar para você sobre os passos daqui a pouco. Só que um professor só se torna verdadeiramente bom naquilo depois que ele se torna um professor. Você só vai conseguir de fato utilizar o máximo de um conceito ou entender completamente um conceito, um tema, um assunto, uma habilidade, quando você se obrigar a ensinar outras pessoas sobre essa habilidade. Seja uma habilidade de comunicação, uma habilidade de vendas, um conceito de marketing, seja um conceito matemático, qualquer tipo de conceito, você só vai de fato absorver completamente ele e utilizar ele na sua plenitude quando você se obrigar a simplificar essa ideia, mostrar para alguém e essa outra pessoa entender. Percebe? Então muitas pessoas de fato, não absorvem tudo que um livro, tudo que um estudo, tudo que, enfim, uma aula tem de melhor, porque essas pessoas não mostram para as outras o que elas aprenderam. E aí você pode falar, Pedro, mas eu não sou um professor, não tenho interesse em ser um professor. Explica para sua namorada, explica para o seu filho, explica para qualquer pessoa ou manda um áudio para você mesmo. Quantas e quantas vezes, olha, uma coisa interna minha, hein? Quantas e quantas vezes eu já mandei áudio, já gravei um áudio para mim mesmo no celular, porque eu tenho um grupo comigo mesmo, acredito que você também tenha no WhatsApp, para salvar, enfim, para não esquecer ideias, ter ideias de vídeo, enfim.
Eu mando áudios para mim mesmo, porque quando eu aprendo algo, eu me obrigo a, obviamente eu gravo os vídeos, mas eu também me obrigo a gravar um áudio para mim mesmo, porque como se estivesse explicando para alguém, porque aí eu me torno melhor. Eu consigo explicar melhor, aquele conceito fica gravado na minha cabeça. Pensa, imagine que todas as vezes que você aprender algo importante, você se obrigar a falar durante 35, 40 minutos sobre esse tema na frente de 1000 pessoas. Você vai se obrigar ou não a dominar aquele tema? E aí, quando você subir nesse palco para falar com 45, 50 pessoas, 1000 pessoas que seja, você vai olhar a cara das pessoas e vai falar: meu Deus, está ficando claro para elas, que legal, eu estou aprendendo aquele tema. Eu peguei um conceito que no primeiro momento para mim era complexo, consegui quebrar esse conceito de forma que as outras pessoas compreendam aquilo. E aí eu me tornei um expert. Então, um professor, ele se torna verdadeiramente bom em determinado tema depois que ele tem muitas horas de ensino, não só muitas horas de estudo. O estudo, ele é fundamental, é claro, eu não vou ensinar nada que eu não tenha pelo menos uma base, pelo menos entenda muito daquele tema, mas eu só me torno aquele 10% melhor naquele tema quando eu me obrigo a ensinar. Quando eu vejo um aluno, olho para a cara de um aluno e vejo que ele não está entendendo, e aí eu me obrigo a mudar a minha abordagem para falar sobre esse tema, pegar uma analogia diferente, pegar uma história real, um tema atual, para explicar um tema, e aí eu vejo que aquele conhecimento realmente aquele aluno absorveu, e aí eu penso, meu Deus, eu estou ficando verdadeiramente bom naquilo. Então, essa técnica Feynman, que é baseada no Richard Feynman, né, que ganhou o prêmio Nobel em Eletrodinâmica Quântica em 1965, ele basicamente pegou 4 passos, que é como se tornar mestre em um assunto. Se você aplicar esses 4 passos, você vai se tornar mestre em qualquer assunto. O primeiro, aprender. Gente, de novo, por favor, não levem ao pé da letra. Não é eu não sei sobre um tema, eu vou ensinar sobre ele e aí eu vou me tornar bom. Não. Primeiro eu preciso pesquisar, primeiro eu preciso aprender, identificar, é de fato dominar aquele tema. É de fato, eu só vou ensinar algo que eu tenho uma base muito grande naquilo. Perfeito? Então o primeiro passo sempre vai ser aprender sobre o tema. Não inverta essa lógica. O segundo, e aqui para mim, talvez seja o mais importante. Como eu posso pegar um tema que eu aprendi e tornar ele o mais simples possível? Um bom professor não é o professor que fala complicado, não é o professor que usa termos difíceis, não é o professor que sente orgulho de dizer que o seu... Cara, na faculdade eu tinha vários professores, e obviamente não vou citar o nome de nenhum deles porque eu não sou uma pessoa antiética, mas eu já convivi com vários professores que sentiam orgulho de dizer que na cadeira dele, na disciplina deles, as pessoas não passavam. Ou o índice de alunos que reprovavam era muito grande. E eles falavam dizendo, nossa, olha como eu sou inteligente, minha cadeira é difícil, o meu tema é difícil, eu domino um tema que os alunos não conseguem absorver. Naquela época eu não entendia, tá? Mas hoje, se eu tivesse acesso a esses professores, não sei se eu falaria, porque de novo eu não quero ser antiético, mas com certeza a ideia na minha cabeça é, você falhou como professor. Se na sua cadeira, se na sua disciplina você é conhecido por alunos reprovarem mais do que aprovarem, é porque você não está ensinando direito. Um aluno, 2, 3, 10 alunos reprovarem uma cadeira, tudo bem, pode ser que eles não se dediquem o suficiente, tudo certo. Mas agora, quando passa e se torna a maioria, é muito difícil que a maioria não se dedique o suficiente, né? Por mais difícil que seja a sua disciplina, por mais difícil que seja o tema que você está tentando ensinar, você só se torna bom naquilo quando você de fato consegue simplificar e fazer com que as outras pessoas entendam. Eu só consigo tornar claro um tema quando eu consigo explicar para uma pessoa que nunca ouviu sobre aquilo e ela consiga pelo menos minimamente entender a ideia central. Então, ó, o que está escrito aqui no livro? No passo simplificar, você precisa colocar a ideia no papel como se fosse apresentá-la para uma criança. Utilize um vocabulário descomplicado, menos palavras e conceitos simples. Vocabulário descomplicado, menos palavras, ou seja, o autor ele usa inclusive o Twitter, né? Que na época que ele escreveu esse livro era Twitter, agora é o X. Que se eu conseguir simplificar uma ideia em um tweet com 140 caracteres, eu acho que tem, é porque eu dominei aquilo.
Quanto mais eu preciso utilizar palavras para explicar alguma coisa, menos eu domino aquele tema. Quanto mais simples é a minha explicação, mais eu entendo sobre determinado tema, determinado assunto. Então, simplificar uma ideia, quanto mais simples, se uma criança entende o que eu estou tentando explicar, é porque eu sei muito sobre aquilo. É por isso que professores de criança, eles precisam ser muito bons em determinados assuntos, porque eles precisam explicar algo que se encaixa em um cérebro que ainda não tem a complexidade de um cérebro adulto. Se você quer de fato entender e dominar um assunto, tenta explicar ele para uma criança de 10 anos, 11 anos. Se essa criança entender, parabéns. Mas não acha que você é muito mais inteligente do que todo mundo porque você tem conceitos muito abstratos, porque você fala difícil, porque você fala sobre temas realmente complexos e você é uma pessoa muito inteligente. Não, você só está explicando errado. Você só está... Na verdade, quanto mais complexo é a maneira como você fala sobre determinado tema, e é óbvio que existem temas mais complexos do que outros, né? Não existe como explicar de uma maneira simples a física quântica, ou pelo menos eu acho que não tem como. Mas, o mais simples possível que eu conseguir transformar um tema mostra o quanto eu domino aquele tema. Se você fala de maneira complexa, pode ter certeza que você tem muito a aprender sobre aquilo. Terceiro passo, compartilhar. Transmitir a sua ideia. Poste na internet, compartilhe no palco ou mesmo à mesa de jantar. Escolha o meio em que você possa receber um feedback direto, e aqui é a grande chave, gente, feedback direto. Quando eu explico para o outro tem como contrapor. Se eu tenho um conhecimento, guardo ele para mim, eu nunca sei se eu de fato entendo aquilo, porque a outra pessoa, eu não tenho feedback, eu não tenho como reagir. Se eu ensino para alguém, seja numa mesa de jantar e outra pessoa olha bem pra tua cara e fala aquela frase que todo mundo odeia, eu não entendi, e aí você pensa, opa, talvez eu não domine tanto aquele assunto. E aí, depois que você compartilha, se você não teve sucesso, ou até mesmo se você teve sucesso na sua explanação, o quarto passo é o passo de revisar. Então, quando eu reviso alguma coisa, eu pego como eu expliquei, a pessoa entendeu, sim ou não? Beleza. Se ela entendeu, como eu posso fazer da próxima vez que se torne ainda mais claro? Se ela já entendeu da maneira como eu expliquei, como eu posso pegar esse conceito que eu já expliquei bem e melhorar, lapidar ainda mais? Se a pessoa não entendeu, e aí eu penso, tudo bem, como eu posso fazer com que a outra pessoa entenda? Se a outra pessoa não entendeu, a culpa é sua como professor. Difícil, né? Se você explicou alguma coisa e a outra pessoa não entendeu, a culpa é sua. Não vou usar a palavra culpa, desculpa. A responsabilidade é sua. Se eu quero explicar algo para alguém e essa pessoa não entendeu, a responsabilidade por ela não ter entendido é minha. Então, como eu posso da próxima vez explicar isso de maneira ainda mais simples, utilizando melhores analogias, porque uma das melhores maneiras de ensinar sobre qualquer coisa é ensinar uma analogia. É utilizar uma parte no mundo dessa pessoa e encaixar um conceito dentro de um formato que ela entenda. E é por isso que professores de crianças são tão bons nisso. Porque eles pegam muitas vezes um conceito difícil, transformam numa história de crianças que elas se encaixam uma história atual. Por exemplo, pega o conceito de álbum de figurinha da Copa, que agora todo mundo tá fazendo, todas as crianças estão fazendo, e elas conseguem explicar um conceito complexo aplicando no mundo das crianças e as crianças entendem. Então, se utilize de analogias. Como eu posso utilizar analogias para explicar melhor aquilo? Gente, se eu aplicar esses 4 passos, que é aprender, e sempre o primeiro passo é aprender, depois eu simplificar, como eu pego uma ideia e tento colocar em 140 caracteres, depois compartilhar, eu preciso me expor, eu nunca vou saber se eu sei determinado tema o suficiente até que eu me exponha, até que eu realmente me obrigue a ensinar sobre ele, e depois eu entendo como foi a minha explicação, reviso para que da próxima vez eu melhore. E aí eu fico nesse ciclo. A gente só vai ser verdadeiramente bom em um tema quando nós nos obrigarmos a aplicar. Aplicar e depois explicar. Perfeito? Então, os 4 passos, de novo, aprender, simplificar, compartilhar e revisar. Esses são os 4 passos, basicamente, da maestria em qualquer tema, em qualquer assunto. Beleza? De novo, para explicar para vocês, isso está na página 27, tá? Na verdade, na página 26. 26 ou 27? 25. Errei por 2, como diria o Chaves.
Página 25 do livro Diário de um CEO, do Steven Bartlett. Tá? Esse é um livro incrível, são 33 leis, né, que ele chama de leis de negócio para a vida. Eu adoro esse livro, um livro extremamente prático, me ensinou muita coisa. Muito provavelmente eu vou fazer outros vídeos sobre ele, sobre temas que estão aqui dentro. Eu acho que é a terceira vez que eu leio ele. E vocês me veem ler várias vezes o mesmo livro, né? Sim, porque eu não sou a mesma pessoa. Eu leio várias vezes o mesmo livro porque o Pedro que leu esse livro pela primeira vez, em 2024... não é o mesmo Pedro de agora, então eu absorvo diferente. Vale muito a pena revisitar os livros, mas enfim, não quero fugir do assunto. Técnica Feynman. Aprender, simplificar, compartilhar e revisar. Guarde isso, aplique isso em qualquer área da sua vida, para qualquer conhecimento, e aí sim você se torna um expert. Um professor se torna um expert porque ele é um professor, ele não é um professor porque ele é um expert. Entendeu? Então, muito obrigado pela companhia. Gente, curta esse vídeo, compartilhe, é fundamental, se inscreva aqui no canal para que esse canal possa crescer e de fato chegar a esse conteúdo e mais pessoas que precisam dele, tá bom? Muito obrigado pela companhia.